Fala pessoas, bora tomar um cafezinho, ó. Tá saindo aqui, ó, o figura lá no fundo lá, ó, bagunceiro junto comigo. É o seguinte, eu vou fazer de novo a parte de interiores, porque assim, e se eu não tiver um fotômetro? Como é que eu vou fazer a fotografia de interiores? Então eu vou, só tô gravando aqui para dar essa introdução. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a fotometria da câmera e vou colocar em alguns pontos para poder fazer aquelas edições que eu fiz no primeiro vídeo. Não vou mostrar todas as edições, tá? Dessa vez. Então vocês busquem no vídeo anterior lá que eu deixei explicando que o sistema é o mesmo dessa edição. Tá bom? Então eu vou pegar lá com as imagens que estão prontas, porque era para a mesma situação de mandar para empresa que queria com bracket e não sei o que lá, e aí vocês vão escolher se com uma, duas, três imagens vocês conseguem fazer as edições para fotografia de interiores. Beleza? É isso, tá dado o recado. Bora pro vídeo. Abraço. Bom, então vamos lá. Aqui foi uma outra posição da casa que eu quis fazer como edição para a imagem final. A ocasião que eu estava fazendo isso, para vocês perceberem, ó, tem uma sacola aqui, a disposição aqui ó, era suplemento, com mais outras coisas, enfim. Isso daí vocês têm que tomar sempre cuidado, retirar, né, organizar o local primeiro e cuidar da decoração, depois vocês fazem. Mas eu fiz que eu estava numa paciência se esgotando, porque eu mandei tanta imagem, ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu criei a pasta como copy, ó. E aí, aqui foram todas que eu estava mandando de novo, gravando os vídeos, o que eu estava fazendo, de como eu estava fazendo, olha só, por relações de bracketings e etc. Então, olha quanta coisa que eu fotografei. De vários pontos, de várias outras aberturas, várias outras necessidades, então não vem ao caso porque eu vou falar agora. Então vamos lá. Como que eu vou fazer se eu não tiver o fotômetro em questão? Na minha câmera, eu entro dentro do menu dela e vou para essa situação do bracketing. Quando eu altero aqui, ó, para cima, para baixo e tal, aí eu vou estar entrando dentre as cores primárias. Aí você tem que tomar muito cuidado por relação à cor ambiente, à luz que está lá e etc. O ponto principal que eles sempre pediam é você chegar aqui em 3 situações, ou seja, -1, 0 e +1. Ou aqui pode ser que ela vá até -3, depois 0, mais 3. Mas o importante é que sejam sempre 3 imagens, tá bom? Então isso aqui você organiza o seu bracketing, procura no manual da sua câmera, dá uma visualizada lá como é que faz. O que eu fiz então se eu não tenho fotômetro? Ó? Espera aí que eu quero pegar a imagem. Eu tinha uma aqui mais editada. Espera aí, rapidinho. Bom, deixa pra lá, não sei onde é que tá. Vai essa aqui mesmo. Eu tenho a imagem aqui. Então o que acontece? Eu não posso chegar na mesma situação disso daqui estourado. Isso aqui, infelizmente, vai ser impossível. Porque não tem como eu regular aqui medindo, apontando para cá, por exemplo, né? Deixa eu ativar um programinha aqui, que daí eu vou... Deixa eu ver se dá aqui, peraí. Aqui. Então vamos lá. Meu objetivo é esse ponto aqui, certo? Eu preciso da fotometria aqui. Mas se eu estiver apontando aqui, ó, estiver aqui para o meio, isso aqui estoura. E aqui fica escuro. Então isso a gente sempre vai ter. Não tem jeito. Se eu quiser fotometrar aqui, eu tenho que ter uma luz que viesse, ó, dessa região para cá. E aí eu tenho que colocar como se fosse um flash aqui, para ela iluminar todo esse pedaço para cá, e aí para suprir essa escuridão daqui.
Porque se já tiver fotometrado lá, aí tudo bem. Só que aí você não vai resolver em um clique só também. O que eu faço então? Eu peguei aqui, ó. Fui lá na minha câmera. Deixa eu aumentar o zoom. Ó. Ao invés, se eu for observar por aqui, nessa minha câmera, ela vai mostrar aquele ponto aqui, o outro aqui, o outro aqui, um outro aqui de foco, um outro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tem mais, né? 6, 7, 8, 9. Meus 9 pontos de foco. Dependendo da posição que eu colocar no meu ambiente, pode ser que eu não consiga deixar, por exemplo, se eu quisesse aqui, ó, queria que o foco fosse aqui. E aí eu não consigo, ó, porque meu foco está aqui, mas eu quis colocar como ponto principal esse meio da sala. Aí eu não consigo fazer isso. Então, para onde que eu vou? Eu vou pegar esse quadradinho aqui, ó, que é o da câmera, certo? Eu coloco aqui no meu display, ele inicialmente vai te mostrar aqui no meio, e aí com as minhas setinhas aqui, ó, que é nada mais do que essa seta aqui, essa aqui, direita e esquerda, para cima e para baixo, eu vou e reposiciono aonde eu quero. Então, uma manha de eu fotografar sem o fotômetro, eu vou fazer. Então, deixa eu pegar lá a imagem de novo. Ó, então, eu vou pegar o quadradinho lá da câmera, vou pegar ele aqui, vou colocar aqui, ó. Depois eu vou pegar ele novamente, vou colocar lá naquele meio, e depois eu vou colocar numa parte que eu acho mais escura. Eu vou pôr para cá, ó. Não precisa, né, necessariamente estar tão centralizado assim. Aí o que acontece, ó? Com bracketing ou não, então eu peguei, fui lá, coloquei aqui, ó, nessa parte. Depois eu fui lá, fiz outra fotometria. Opa, deixa eu mudar a seta. Coloquei aqui, ó. E depois eu fui na outra e coloquei para fotometria do lado de fora. Aí os meus resultados, ó. Aqui tinha o bracketing, por isso que a imagem, ó, você vê essa, depois você vê uma alteração aqui, depois você vê outra. Então eu fiz uma lá de fora, olha lá, pronto. Matei a fotometria do ambiente que eu queria, do ambiente externo, perdão. Já cheguei no resultado. Aí eu vou para o outro, vou colocar com bracketing ativo ou não, vou lá para aquele ponto e ponho a outra no mais escuro. Então, para esse ambiente eu consigo fazer isso. Depois eu vou abrir a imagem, como eu falei no início do vídeo, lá na parte de edição do Photoshop, para eliminar a sobreposição de camadas e fazer com que eu queira tirar ou acrescentar para aparecer a parte externa junto com a parte interna. Então eu fui fazendo isso, ó. Medi ali, ó lá, medi no meio. Mudei de ambiente. Ó, aí o que eu fiz? Quando eu fui fazer para cá, eu vi que o resto aqui iria escurecendo, e aqui também. Então o que eu tive que prestar atenção? Eu tenho que saber observar o ambiente em quais pontos eu preciso fazer a fotometria. Eu tenho duas janelas, então eu fiz uma aqui, outra aqui e a outra aqui, ó, para clarear essa parte. Todas as situações eu estava no modo AV, tá? Que era como a situação da empresa lá exigia, enfim. Aqui eu tremi do celular, desculpem, mas olha lá, fiz uma lá no meio e fiz a outra lá para a ponta. Nessa situação aqui de quarto, ó, a mesma coisa. Tremi de novo o celular, tô ficando velho. Vamos lá, ó, uma para cá. Apesar de que aqui dá uma diferença, porque é como se eu estivesse aqui, ó, para esse ponto.
Então eu fiz uma aqui nessa janela, fiz uma aqui e fiz uma para cá. Colocando mais um aqui, ó, que aqui estava mais escuro. Vão existir algumas situações que você vai perceber que não vai dar tanta diferença assim. Então vamos lá, ó, peguei para aquele ambiente, fiz lá, ó, fiz lá na janela, o visor já vai me mostrando a diferença. Olha lá. Ah, óbvio, né, gente? Você tem que sempre esperar ele ficar verdinho para falar, está focado, né? Aí você vai tirar foto. Olha lá, na outra ponta. E deixei padrão, a abertura que eu queria e tal. Ó, vou mostrar um outro ambiente aqui. Vou direto no ambiente lá. Esse banheiro, ele era pequeno. Então, como que eu ia conseguir? Todos os casos, vocês estão vendo que não tem luz acesa. Era uma exigência da situação da empresa lá. E o pessoal gosta de fazer assim, porque acha que com a luz natural o branco já vai ficar branco direto. Ou seja, o white balance você já vai conseguir matar ele numa situação só. Eu não necessariamente tenho que fazer, vamos dizer, esse aqui, peraí, vou pegar mais ou menos o meio da imagem. Então tá aqui, vai. Então tá aqui, num 1,5 m de altura, e eu vou colocar o foco aqui. Tudo bem, no padrão você põe. Mas nesse caso, se a janela estava aqui, ó, então eu fiz uma fotometria aqui. Depois, se eu queria, aproveitando que a luz estava vindo daqui, eu fiz uma para cá, ó. Fiz uma, se não me engano, ao que eu me recordo aqui, ó, que também, tá vendo, ó, tá mais escuro. Daí eu vejo quanto que eu vou eliminar dali, em 2 imagens, matei a charada. Só que para esse caso, eu fiz mais, eu fiz com uma fotometria aqui para baixo, eu fiz aqui para essa parte da porta, entendeu? Eu fui testando para verificar o que eu conseguia dar harmonia com a iluminação natural geral, deixando esses pontos escuros mais claros. Depois a gente vai editar tudo, né? Essas curvaturas, enfim, dar ajuste da lente, você não pode esquecer de fazer tudo isso. Tá, até aí tudo bem. Então eu estou falando que eu estou mexendo com ambientes assim, né? Nos 45 graus a um ponto frontal, vamos dizer assim, se fosse pela janela. Mas, e se nesse caso fosse assim, ó? Tá vendo? Então eu só estou lá de frente direto. Porque daí, ó, eu vou colocar uma logo de cara aqui. Aí o que vai acontecer? Se eu estou na mesma situação que eu estou querendo aproveitar por parte aqui, ó, de linha reta, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar uma para cá e a outra aqui, ó. E aí eu vou verificar que nessa situação, a diferença às vezes da luminosidade para cá ou para cá, possa existir, porque aqui está se formando sombras, porque aqui o objeto, apesar de ter um certo brilho, ele é muito mais opaco, né, não é a parede branca. Mas eu tenho que observar isso na hora. Tá? Isso você vai ter que ver sempre mediante a cada situação. No quarto, nessa situação, que aqui na cidade tem muitos prédios antigos que tem essas janelas de persiana. Mesma situação, ó, uma fotometria aqui no meio. Aqui você vai ter que verificar. Quem falava que conseguia com uma fotometria só para 2 ambientes divididos desse jeito, onde tem uma iluminação diferente, um material diferente, que aqui é uma suíte, não dá. Você vai ter que escolher o principal, colocar o teu fotômetro lá ou aqui no meio, enfim, e como eu passei no outro vídeo, mas num clique só sair falando que é a mesma fotometria de um ambiente igual ao do outro, não é não, gente. Vocês têm que prestar muita atenção nisso, porque de repente essa luz aqui vem de algo muito mais forte também, então não dá não. Então vamos lá. Continuando. Se eu estou imaginando aqui o meio, uma aqui, uma para cá. Aí você vai lá e faz a sua edição final. E esse outro lado, ó, se eu quisesse mostrar assim o contrário, tá vendo? Como é que eu vou fazer?
Aqui você vai ter que ficar de olho em umas situações, ó. Mesma situação, colocando aqui mais no olhômetro, se eu fosse achar o meio, ok. Primeiro ponto, então, logo de cara, a gente é querer escolher aqui. Beleza, tá ok, tá certinho. Vou verificar se esse ambiente aqui, ó, se eu vou ou não acender a luz daqui, ou se eu vou ter que ser obrigado a colocar um flash, enfim, se sumir muito a discrepância do white balance e da cor dos materiais. O que eu fiz, ó? Eu fiz uma aqui, ó, porque eu precisava colocar para esse ambiente, tanto fosse se ocasionasse direto naquela janela ou aqui. Então o que eu acabei de dizer? Dois ambientes são duas fotometrias diferentes, ponto final. Então você pode fazer aqui, se for mais forte a incidência daqui para cá, mas mesmo assim você tem que fazer para compensar com relação a esse restante. Faz uma para cá, ó. Aqui de repente você já ganhou a luminosidade maior aqui dentro, que ela vai ficar com mais tempo de exposição, se é no modo AV, né? E faz uma para cá, ó. Se você observar que ainda vai estar um pouco escuro, aí você vai ter que fazer para cá, ó. Pode colocar uma para cá, como uma para cá. Você não está trabalhando com f2.8, né? Você não está trabalhando assim com o fundo desfocado. Você está trabalhando aqui sim, no teu ponto ótico da câmera. Então você vai colocar, pode ser aqui que a profundidade de campo não vai trabalhar nada para o detalhe para lá. Até porque o principal é isso daqui, né? Certo? Então, quando eu estiver ao contrário, faço normal, faço no ambiente que estiver incidindo, ó, ou na divisão para um outro, faço para outra ponta para verificar como é que é, e se a luz que estiver atrás de mim estiver bem forte, estiver muito boa, faço para cá ou faço aqui em cima. Tomar cuidado se aqui não vai aparecer nenhuma sombra da sua câmera, do seu tripé, alguma coisa assim, sua também nem nada. Deixa eu achar aqui que eu queria mostrar. Aqui é a mesma coisa, né? Já falei dessa, né? Já. Aqui para cá, aqui e aqui. Quando eu tenho... voltar naquela cozinha, aqui, ó. Quando eu tiver aqui assim com duas janelas, não vai ter jeito, né? Repetindo aqui a situação, eu tenho que fazer uma fotometria para cá. Outra aqui. E aí eu faço aquela situação de outra para cá, para ver como é que vai ficar, com uma sombra aqui e tal. Para esse caso, eu peguei a fotometria aqui e fui apagando o que estava aqui dentro. E aí eu tinha que tomar cuidado, porque esses pedaços aqui, ó, tinha muito brilho. Então não poderia distorcer em relação a essa continuidade aqui, ó, tá vendo? Aí você tem que tomar cuidado nisso. Aqui para essa janela, como ela é mais leitosa, já não tive tanto trabalho. Deixa eu ver aqui, peraí. Então tá certo, mostrei nos ambientes todos aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Bracketing. E aí eu vou no meu ambiente. Qual é o ambiente? É esse? Legal. Vou colocar uma, ó, para lá onde a luminosidade é menor, que é para esse canto. Uma para o meio, outra para a luz externa. Esse aqui que eu estou de frente para as duas luzes, o que sobrou aqui é a parte escura, posso fazer uma aqui e nas duas janelas. Os quadradinhos onde eu pus, ó. Quarto, mesma situação, coloco uma para cá, uma aqui mesmo, ó, porque tem bastante brilho. Aí eu tomo cuidado se com esse brilho ele fica regulado certinho e se não escurece demais aqui, por isso que eu coloco outra aqui na ponta direita. Na janela e confirmo na ponta esquerda. Olha lá a janela, né? Chegou no ambiente do banheiro, ó, o ponto central se fosse,
E aí, como eu comentei, a janela está mais acima. Então eu fiz a fotometria para ficar da luz de fora na janela. E o meu cachorro está aqui embaixo, sempre participando de tudo, figura. Olha lá, coloquei. No caso, eu dei a sorte, vai, que o tamanho, ó, do quadradinho aqui, porque isso aqui não altera o tamanho da câmera, né? Esse quadradinho aqui de foco dela é o único. Pegou do mesmo tamanho da janela, mas isso é indiferente. Ó, coloquei na parte onde eu achei mais escura e fui conferindo as edições. O que você tem que tomar cuidado... Ah, perdão, ó, tive que fazer dessa forma também vertical. Então se eu fiz na forma vertical, ó, meio lá da imagem, onde que eu vou fazer, ó, ali onde tá, né, ó, tá um aqui, aqui e aqui para baixo. Se for o caso, depois você vai fazer um aqui, vai fazer um aqui. Olha lá, tá vendo? Ó, coloquei lá para baixo. Olha lá, tudo quanto é ponto, você vai testando. Do contraluz, olha lá, de um lado, do outro. Aí, tá vendo? E depois vai pro, olha lá, pro foco na janela. Geralmente, eu acabo fechando só eliminando a janela aqui, porque a diferença que vem com a luminosidade daqui, se eu coloco comparativamente, se eu fosse utilizar só duas imagens, ou seja, essa daqui vai me dar uma luminosidade maior para essa questão. E esse estourado, quando eu coloco somente a outra imagem aqui para eliminar o que é da janela, não dá tanta confusão aqui para dentro não. Isso aí você vê que às vezes em duas imagens vocês conseguem. Olha lá. Tá vendo? Esse estouradão aqui demais. Aí você tem que ficar de olho, obviamente, né? Tá ok? Então é isso. Se eu não tiver o fotômetro, o que eu faço é isso, ó. Vou com o quadradinho aqui do seu foco da câmera. Se os seus pontinhos da câmera você der sorte, né, que ele vai ter um aqui, como eu falei, um aqui, um aqui. Nesse caso, né, que são 9, as novas SL2, SL3 são bem boas também, mas não deixam de ficar com 9 pontos de foco. Aí você usa o display aqui. Eu prefiro, né, porque está no tripé, está tudo certinho, enfim. Olha lá, aqui para o ambiente lá de fora. E aí é o seguinte, essa parte aqui, ó, por mais que o quadradinho esteja aqui, a posição que eu estou colocando é sempre para o pontual. Ou ponderado ao centro, assim, para o máximo. Se eu puser no matricial, para todas as identificações, talvez para cá, como a luz está vindo de trás, eu não tenha tanta interferência, eu consiga fazer. Mas se for uma coisa assim, que tem essa, ou fosse uma luz maior, aí não adianta, você tem que fazer a pontual. Quando você mexe o bracket, ó, tá vendo a diferença? Ó, essa, para essa, para essa. Ele dá um pouquinho também. Tem que ficar atento a isso aí. E aí fechou, ó. Olha lá. Matou certinho. Tá? Se quiser você faz uma ediçãozinha. E não esquecendo, né? Eu tenho que saber quais são as minhas cores reais daquilo. Porque se a parede é branca, você coloca que é bege, você vai em relação, por exemplo, se esse piso aqui é bege, ele vai e interfere no reflexo da luz dele. Nos vídeos de white balance, como eu expliquei isso até na computação gráfica, então eu tenho a luz que vem daqui e bate na parede, mesmo que aqui seja cerâmico, que aqui vai refletir muito mais do que a parede branca, então você tem uma luz incidência aqui e ela vai bater lá, a cor daquela parede vai mudar. Aí você fala, poxa, mas eu acertei tudo certinho, estava no ponto zero lá do meu fotômetro na câmera, etc, enfim. Então você tem que tomar cuidado com a reflexibilidade dos materiais em questão, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, dá uma olhada nessa parede aqui, ó.
Ó. Dá uma olhada aqui e dá uma olhada aqui, ó. Tem diferença. Isso vem por essa coincidência, ó, desse piso aqui. Tá bom? Não se esqueçam desse ponto em questão para cada ambiente que vocês forem fotografar. Então, é isso aí, ó. O vídeo de hoje foi isso. Se eu não tiver o fotômetro, eu faço desse jeito. Ó, tá ok? Ó lá. Essa era a fotometria ok que eu queria. Vou pegar para fazer a montagem, ó. Tiro essa parte aqui da janela, com aquela edição lá explicada. Matou a charada, você tem a imagem final pronta. E é isso aí, e o resultado fica esse. Tudo feito, tudo tranquilo. Projeto vendido, fotografia feita. E é isso. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Deixa um alô aí. Espero que vocês tenham gostado. Se eu repetir muita coisa aqui. Mas é isso aí. Tá ok? Então, sem fotômetro na mão, façam dessa forma e vocês vão conseguir aí ótimos resultados. Beleza? Obrigado. Até o próximo. Vamos que vamos.